Olá, eu sou o Yanni e eu queria. Cara, eu acho que o avião vai atrapalhar assim, tá? Acontece. Vou esperar, né? Porque aí é só cortar na edição. Vai dar tudo certo. Terceira vez que eu levanto? Não seria a terceira, não, seria a segunda. Espero que o áudio esteja captando direitinho. Tudo bem, o avião passou. Olá, eu sou o Yanni, esse aqui é o Jovem Adulto. E hoje eu quero trazer um tema que mudou muito a minha visão pro mundo e aumentou muito a minha qualidade de vida. É uma proposta de um assunto que é muito profundo e é uma mudança muito difícil de se fazer. É sobre positividade. Durante muitos anos da minha vida eu falei: quem é otimista é burro. E aí eu fiz um processo que eu me considerava uma pessoa realista, mas eu me dei conta que eu era muito pessimista. E daí eu fiz um processo de mudança e me transformei em uma pessoa extremamente otimista, muito otimista. E aí eu dizia assim: cara, quem é pessimista é burro, vai sofrer à toa. E quem é realista é o falso pessimista. Como a gente pode ver, a minha humildade intelectual realmente foi uma coisa que eu aprendi só esse ano, tá? Pô, deu trabalho pra aprender isso, eu ainda tô no processo de aprendizado. Mas voltando. E hoje em dia eu me considero uma pessoa realista. Depois de algumas mudanças e de alguns aprendizados, eu percebi que o realismo é a melhor opção. Porque você tem tanto a perspectiva positiva quanto a perspectiva negativa e você segue no meio. Isso, o realismo, o pessimismo e o otimismo, eles são sobre previsões do futuro. Por isso que eu hoje sou realista e busco ser cada vez mais num sentido de eu estou no presente e eu estou tentando prever o futuro, que é uma coisa essencialmente impossível. Então, quais são as probabilidades de acontecerem coisas ruins? Quais são as probabilidades de acontecer coisas boas? E pronto. Aceita como as duas são e bola pra frente. Só que existem situações exatamente sobre esse tipo de situação, que é o vídeo, em que você não tá pensando em nada. Você tá só seguindo, só vivendo a sua vida ali e acontece uma merda. E não tem como você resolver. E aí você vira e fala: pô, você tem duas opções pra completar essa frase. Você pode virar: caralho, que merda. Nossa, mas que merda, não acredito que isso aconteceu. Ou você pode virar e falar assim: nossa, foi ruim, mas pelo menos isso não aconteceu. Eu quero exemplificar, porque eu sei que quando eu falo assim fica muito abstrato e sem sentido. Foi no dia em que foi recente isso. E foi quando eu percebi que, caralho, velho, esse trabalho realmente valeu muito a pena e foi muito positivo, apesar do esforço. Eu quero deixar bem claro aqui. Isso é como, sei lá, fazer academia. No início é um porre, depois continua chato, mas tá suportável, sabe? Continua difícil, mas tá dando, tá fluindo. Mas a visão é a seguinte: eu tava andando na calçada e tava chovendo. Eu já tinha me molhado por causa da chuva. E eu tava muito frustrado que tinha começado a chover na hora que eu comecei a caminhar. Mas eu já tinha aceitado. Eu tava bem com aquilo. E o meu guarda-chuva até que tava conseguindo me proteger muito bem da chuva. E eu estava com a minha maçãzinha linda, comendo, enquanto caminhava em direção à costureira. Que eu tinha uma formatura na noite seguinte, eu acho. E eu tava vindo pegar a minha calça que tava sendo ajustada. E aí,
Não tinha outro momento para eu pegar, tinha que ser naquele momento. E a chuva tinha começado quando eu comecei a andar. Eu deixei isso bem claro, para você entender o estado emocional. Que não estava alterado, mas que poderia estar. E aí eu continuei andando. E quando eu estava na metade do caminho, passou um carro. E se você anda na rua, você já teve essa experiência, porque é inevitável. O carro passou rápido pra caralho, tinha uma poça gigantesca e não tinha mais essa poça, porque a poça estava em mim. E a minha primeira reação, né, eu tava segurando o guarda-chuva com a mão, segurando a maçã com a outra, eu tinha acabado de morder e tinha feito assim, ó. Eu não sei se pega a minha mão até aqui na câmera, mas espero que sim. Eu tava assim, o carro passou, veio aquela água, me molhou todo. E a minha primeira coisa que eu pensei foi, eu virei pro lado e falei, caralho, que bom que não molhou minha maçã. E tipo, a minha maçã tava intacta, tava perfeita. E é exatamente sobre esse tipo de situação. Tinham duas coisas, tinham duas realidades ali. Eu tava encharcado, mais do que já tava, e agora de uma água suja, que também não tinha molhado meu cabelo, o que foi positivo, mesmo eu tendo lavado ele depois. Porque eu ia pra um formatura. Mas, naquele momento ali, eu tinha essas realidades. Eu tava molhado, tava encharcado de uma água suja, e a minha maçã tava perfeita, intacta. E qual perspectiva eu ia ter a partir daquele momento, que é o essencial. Cara, chegou a molhar até aqui, assim, mais ou menos. Então dava pra eu continuar comendo minha maçã e eu tava com fome. Sabe, tipo... Como que você encara a situação que é o debate essencial? E eu trabalhei isso durante muitos anos, porque eu sempre focava muito no lado negativo da vida. Todo mundo faz isso. É normal do ser humano. E eu não vou dizer que hoje em dia não acontece mais, pelo contrário, acontece com muita frequência, mas de vez em quando não. Às vezes eu consigo olhar o lado positivo e focar no lado positivo. E é um processo de aprendizagem, é um processo de treino. Geralmente, eu vou te contar o que ia acontecer. A água ia vir, ia me molhar. Eu ia ficar muito puto, ia virar e falar assim, que merda, eu tô todo molhado, eu já tava, mas agora eu tô com água suja. E aí depois eu ia olhar pra minha maçã e falar assim, tá, não molhou, mas eu tô todo molhado. Entende? O meu estado emocional ia ficar um estado emocional negativo, pesado, ruim. E nessa outra situação em que eu observei que a maçã estava intacta, que eu podia continuar comendo e que eu tinha que continuar andando, eu não ia poder voltar para casa para tomar um banho, para trocar de roupa, até porque provavelmente ia acontecer a mesma coisa. Sendo bem honesto, o meu bairro é um ambiente em que esse tipo de coisa acontece com muita frequência, por causa dos grandes buracos na rua, e eventualmente as pessoas erram ou fazem de propósito. Mas aí eu tava bem, tava tudo bem, e eu continuei andando, eu continuei seguindo em frente, até que a história não termina por aí. É impressionante, não termina. Eu virei e falei, tá, agora tá de boa, vou seguir. E aí eu bolei todo um plano pra não ser molhado de novo pelas poças, o que ia ser impossível, porque, cara, você sempre vai ser molhado, o mundo sempre vai te surpreender de uma maneira diferente de balançar o seu estado emocional. E você tem que aprender a lidar com isso. E aí eu continuei andando e eu cheguei num momento em que eu estava mais próximo da costureira do que de casa. E aí eu virei e falei assim, eu acho que eu esqueci a nota fiscal para pegar minha calça. E aí eu parei e falei, que merda. E aí? E é sobre uma outra coisa agora que eu quero falar. Esse segundo momento.
E eu vou até propor um exercício, 2 exercícios na verdade, um para você desenvolver a positividade, não é positividade, né? Mas olhar o lado positivo das coisas. E o outro para você fazer isso que eu fiz naquele momento, que foi uma coisa que eu só aprendi esse ano. Foi uma coisa que eu trabalhei durante esse ano inteiro e, vamos dizer, em setembro, talvez agosto, eu virei e falei assim, nossa, eu consegui o meu objetivo. Que eu peguei e virei e falei assim, cara, tá faltando a nota fiscal, eu vou ter que voltar em casa. E aí, eu voltei em casa. Não tinha um lado positivo, não tinha, claro, um lado negativo, que eu tava muito mais atrasado, o lugar tava quase fechando, e não tinha um lado positivo pra eu virar e falar assim, nossa, eu vou olhar pro lado positivo e vai estar tudo certo, eu vou conseguir estabilizar o meu emocional. Mas as coisas já tinham acontecido. Eu já tinha esquecido a nota fiscal e eu já tinha que voltar rápido. E eu respirei fundo, aceitei e fui seguindo. Fui colocando um pezinho na frente do outro. Cheguei em casa, me arrumei e corri para pegar a nota fiscal. E agora não importa, eu não vou me prolongar muito nessa história. Os 2 exercícios que eu falei, esse para desenvolver essa capacidade de olhar para o positivo e não para o negativo, ele é um exercício muito... que não parece muito um exercício, mas você vai ter que se esforçar, então eu vou chamar de exercício. Sempre que acontecer uma coisa ruim, você vai naturalmente reclamar dela. Mas para uns segundos, depois de fazer o que seu impulso manda, né? Porque é difícil segurar o impulso num primeiro momento, e pensa, tá, e qual o lado bom? O que aconteceu de bom? E tu vai fazendo esse exercício, vai fazendo. No início é chato, né? É igual a academia, como eu falei. No início é chato, depois fica suportável e começa a fluir melhor. E vai fazendo isso, que com o tempo vai se tornar quase que inconsciente você ver o lado positivo das coisas. E agora, o outro exercício é uma coisa que eu ainda vou falar muito nesse canal, que é sobre banho frio. Eu acredito que tudo que você faça pode ter uma consequência dependendo da mentalidade que tu tá usando quando você fizer. Então eu proponho que você... Eu não sei se já tomou um banho frio, mas é extremamente desconfortável. Você não acostuma. Nunca. Eu achei que eu ia acostumar, eu tô fazendo isso há muito tempo, mas eu nunca acostumei. E eu sei que eu não vou. E na hora que você... O banho frio ele tem muitos pontos positivos e eu já vou fazer um vídeo exatamente sobre isso. Sobre o que você pode, como você pode usar o banho frio. Talvez não um vídeo separado sobre o banho frio, mas ele com certeza vai ser um exercício que eu vou propor em vários outros momentos. Mas na hora que você ligar a água gelada e ela começar a descer, tu vai virar e entrar dentro dela. Na hora que você entrar dentro dela, ao invés de começar a reclamar, na verdade você vai, mas tu vai fazer um esforço para dizer, tá tudo bem, as coisas são como são. E no início você vai realmente falar isso, e depois de um tempo tu não vai falar mais. Você só vai respirar fundo e presenciar o momento. E é exatamente isso que é o importante, é exatamente isso que é essencial. É presenciar o momento e aceitar ele como ele é. Isso tem um efeito muito positivo na sua vida em vários sentidos. Por exemplo, você não ficar nervoso por estar nervoso. É muito interessante. Porque às vezes você tá numa situação de estresse e aí você começa a ficar agitado, começa a ficar nervoso, e aí você percebe que você tá assim, que você não deveria estar assim, e aí você começa a ficar ainda mais nervoso, ainda mais ansioso, porque você tá nervoso, você fica nesse ciclo, e é exatamente para isso que serve esse tipo de coisa, para você quebrar e para você aceitar. Falar,
tudo bem, as coisas são como são. E num outro viés também, desse tipo de situação, como aqui eu virei e falei assim, nossa, esqueci a nota fiscal, eu vou ter que voltar em casa. Tá tudo bem. Aceitou e fez. Não quer dizer que vai funcionar sempre, é claro, a vida é muito complicada pra gente falar uma coisa tão simples assim, entre aspas, porque é um esforço bem grandinho fazer isso. Eu recomendo que tu faça todos os dias durante um período de tempo determinado. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre... Ah, tem um avião passando de novo, né? Desculpa, mas eu vou continuar gravando mesmo assim. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre metas, como traçar metas. Talvez ele já esteja no card aqui, eu não tenho certeza. Porque a minha criatividade é um pouco caótica, e eu também vou fazer um vídeo sobre criatividade, porque ela necessariamente sempre é caótica. Mas eu acho que isso vai contribuir muito com a sua vida. Se você tem algum conselho, se você tem alguma observação, se você discorda, se você tem algo a contribuir, eu peço que você deixe nos comentários. Vai ser muito legal criar essa comunidade de crescimento pessoal e vai me ajudar muito, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Se você acha que eu posso impactar positivamente a vida de outras pessoas, dá um like, porque vai ser muito interessante poder atingir mais gente e assim, de um em um, mudar o mundo. Porque, como eu falei, o meu objetivo é criar uma comunidade de desenvolvimento pessoal. E a sociedade é feita de indivíduos. Então, mudar indivíduos é mudar o mundo. Se você não gostou, dá um dislike, porque é a sua liberdade. Acho válido e vai me comunicar também que o vídeo não tá bom. E aí, se você tiver interesse, inclusive eu te peço que você deixe também nos comentários o porquê que você não gostou do vídeo, que vai ser muito interessante. No mais, se inscreve, né, porque também é essencial para que você receba as notificações. Você tem que ativar o sininho, mas fazendo assim você vai fazer o canal crescer, o que é uma coisa muito boa para mim e espero que para o mundo também, porque quanto mais gente querendo crescer, melhor o mundo vai ser. No mais, é só isso mesmo. Valeu, até a próxima.